Rosh Hashanah, cabeça do ano, criação de Adão, que é Adam, e sua esposa Eva, a Havá, há 5.786 anos atrás, e o ano novo da humanidade. Eu me chamo Fábio Vilela e você está no canal Vilela Live. Pois bem, Rosh Hashanah é o aniversário do universo, o dia que Deus criou Adam e Havá, a sua esposa, e é celebrado como o mais importante do ano judaico. Inicia ao pôr do sol de 24 de Elul, que é segunda-feira de 22 de setembro desse ano, de 2025. Lembrando que o calendário judaico ele é lunar e o calendário gregoriano ele é luno-solar, ou seja, de ano para ano pode ter variação, tá bom? Mas no caso ele é sempre no dia 1º de Tishri, no calendário judaico. Você tem que acompanhar esse calendário. Eu recomendo um site chamado Rabad, que é um site que fala sobre essas festas judaicas, fala sobre comentários de assunto no universo judaico, mas mais na visão, vamos botar assim, racídica. Então, no caso, ele inicia ao pôr do sol do dia 29 de Elul, que no caso esse ano cai na segunda-feira, e cai também esse ano, no dia 22 de setembro de 2025. E 1º de Tishri, primeiro dia de Rosh Hashanah, que é terça-feira, dia 23 de setembro de 2025 desse corrente ano. E vai até 2 de Tishri, que é o segundo dia de Rosh Hashanah, que no caso é quarta-feira, 24 de setembro de 2025. Sobre as observâncias de Rosh Hashanah, inclui o acendimento de velas à noite, a partir das 18 horas, que começa, né, que é a viração do dia, e é na viração do dia que Adonai Elohim, Deus, o Senhor Deus, vem a falar com Adão e sua esposa, Eva, né, no caso hebraico é Havá, e no caso tem esse acendimento de velas a partir das 16 horas, e refeições festivas com doce para poder alegrar, né, a vida, com doce durante a noite e o dia. Serviços, prece, inclui também o toque do shofar. Então tem orações, a oração em hebraico é chamada de tefilá, que é oração falada, e no caso as tefilot é plural de orações. Aí você também pode fazer a amidá. A amidá é a oração silenciosa. E no caso também as amidot, são as orações silenciosas, tá bom? Então, no caso tem serviços com prece, que inclui o toque do shofar. O shofar é o chifre do carneiro, que esse chifre ele representa a força, dupla honra e chamada do Machia. Ou seja, nesse dia é um dia para poder se alegrar, não é para ficar triste, porque nós estamos convidando o Machia para estar junto de nós, entendeu? Então, tem esse toque, o chifre de carneiro, nas 2 manhãs, entendeu? Nas 2 partes da manhã. Então, esse toque ele é um toque rápido, é chamado de troar, é um toque rápido. Vale lembrar que não é dia de pedir perdão, e sim celebração com o rei, né? Com Meler, o rei dos reis, senhor dos senhores, onde toda língua confessará e dobrará o seu joelho e confessará que ele é o Senhor, dizendo, não é o que nós temos que fazer, dizer, Senhor, rei do mundo. Então tem que dizer assim em hebraico, Adonai Melech Haolam, pois perdão se pede daqui a 10 dias, no Yom Kippur. Yom é dia e Kippur vem da palavra capará. Capará é cobrir, né? Lembra do capô do Fusca, aquela parte da frente do Fusca, que no caso ele é curvo. Então, como fosse Deus Elohim, Adonai Elohim, botando a mão sobre nossas cabeças e cobrindo as nossas transgressões. Então, isso é daqui a 10 dias. Então, primeiro nós vamos tocar
nesse dia o toque do troar, que é o toque do chofar, do chifre de carneiro, para convidar o cordeiro para estar conosco, tá bom? E daqui 10 dias, aí sim, nós vamos casar com ele. E daqui 15 dias praticamente, vai ser a festa de casamento, tá bom? Que no caso será no dia de Sukkot. Vamos falar isso um pouquinho mais adiante. Então não é dia de pedir perdão, embora saibamos que nós estamos diante de Deus. Nenhum homem pode se apresentar diante dele como santo, como kadosh, como uma pessoa justa, como um tzadik. Nenhum homem, nem uma mulher pode fazer isso. Porque a verdade é que diz lá que na Escritura Sagrada é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a verdade. Então vamos ver mais à frente só quem realmente pode fazer essa expiação de pecado para nós. Então, é o dia de o Yom Kippur. Esse sim vai ser um dia de cobrir os nossos pecados, que é chamado de capará. Capará é cobrir, tá bom? Mas hoje é dia de entrar na presença do Rei dos Reis com alegria, com sinhá, com sinhá Torá, com a alegria da Torá, com a alegria da lei divina para nós. E daqui 15 dias, ou Yom, na festa de Sukkot ou das cabanas, casaremos com o noivo. E durante 7 dias celebraremos com ele. E no 8º dia da festa, ou Yom Sheminim, ou festa da lei, as 70 nações se casarão também com o grande noivo. Essa é a profecia que diz que todos os povos, todas as línguas confessarão que Yeshua é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai, né? De Abba Elohim. De Ava Elohim, né? Que Abba em aramaico e Ava em hebraico, né? Ava em hebraico, Pai, né? Então, no caso, fala sobre o casamento com o grande noivo. Isso nos faz lembrar também da parábola em grego chama comparação e em hebraico chama midrash, que são as midrash das 5 noivas prudentes e das 5 noivas loucas, que ficaram sem o azeite, sem o sheme na festa. Sheme é azeite, tá bom? Que vem da azeitona, que é chamada de zait. Então, 5 eram prudentes, tinha o óleo, que é uma representação do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Mais uma vez eu falo sempre nos meus vídeos que não é a Ruach HaKodesh, mas o Ruach, porque ele é o próprio Yeshua HaMashiach, o próprio Adonai Elohim, o próprio Deus Elohim, o próprio Senhor, onde Yeshua, ele é o Pai, ele é o Abba, ele é o Filho, ele é o Bem, ele é o Espírito Santo, o Espírito de Santidade, que é o Ruach HaKodesh. Então não é a Ruach. Claro que o espírito humano, a palavra é feminina, igual a alma em hebraico é a palavra feminina, é chamado de Nefesh. A Nefesh que pecar, essa morrerá, diz lá na Sagrada Escritura. Assim como também a centelha divina, a alma divina, é quando você tem aquele fogo divino que você nasce, você respira e fala a 5ª letra do alfabeto hebraico, que é o rei, né? Você respira assim, faz o rei, ou rei, né? No caso, os sefareditas, né? São os judeus lá no caso, do qual eu sou descendente, né? Que vem da Ibéria, que no caso é Portugal, Espanha, França. Então, esses falam rei. Mas os Ashkenazim, são os descendentes dos judeus que se espalharam para a Alemanha, para o leste europeu, eles falam rei. Não tem problema nenhum, tá? O importante é saber que essa 5ª letra representa o espírito, representa a graça. Aliás, o espírito representa a 7ª letra, né? Que é o Zayin, né? Mas esse aí representa o quê? A graça. Porque antes de Yeshua, as pessoas estavam o quê? Estavam mortas nos seus pecados. E quando a pessoa recebe Yeshua, ela passa a ter o quê? O rei na sua vida. E o rei, ele
ele aparece 2 vezes no tetagrama, que é um dos 72 nomes de Deus, Adonai Elohim, que é o Yod, Re, Vav, Re. Eu costumo dizer que o Yod é de Yeshua, o Salvador. O Re é de Hanatzaret, o Nazareno. O V é de Ver Meller. E no caso, o outro Re, o Re final, é de Ri e Rudim. Ou seja, Yeshua, Hanazaret, Ver Meller, Ri e Rudim. Yeshua, o Nazareno, é o rei dos judeus. Porque os samaritanos, o pessoal da cidade de Shomeron, do norte de Israel, né, que a capital era Samaria, era Shomeron, eles já tinham recebido. Lembra da Decápolis, né, que teve que tem no caso o endemoniado de Gadara, de Gadareno, uma cidade que tinha romanos, né, uma cidade a qual se cultivava porcos, né. Então tinha um homem lá. Alguma parte do evangelho fala que eram 2, outros falam que era um. Então Yeshua, com seus discípulos, seus talmidinhos, pegaram o barco, atravessaram o mar da Galileia, tá? Que é um lago de água doce, o outro lado. Quando chegaram lá e botaram o pé na areia, logo em cima tem um monte, e em volta é cheio de pedreira, porque lá é uma cidade romana, era uma cidade moderna, é uma cidade com grandes construções, é uma cidade onde tinha um templo dedicado, no caso, a Zeus, no caso, os romanos chamados de Júpiter. Então ali tinha adoração ao imperador romano, a Augusto César, ou Cesare Augustus. Havia adoração ali, havia adoração ao Rei Sol, um culto ao Deus Pan, várias coisas. E de repente veio esse homem que vivia preso em cadeias, com correntes, com grilhões. E ele, hora se jogava no fogo, hora se jogava na água, e se rebentou aquela corrente. Ele veio em direção de Yeshua. Quando ele vem em direção de Yeshua, ele fala assim: o que temos contigo nós, Yeshua Ha-Natzaret, o Nazareno? Aí ele implora, aí ele fala que ele já veio falando, e Deus não pergunta nada, eles não fazem entrevista. Mas ele mesmo já vai falando que ele é uma legião. É bem provável que aquele homem fosse um soldado romano, ou alguém da guarda romana, entendeu? Não necessariamente romano, mas alguém que estivesse ali a serviço de Roma como soldado, porque ele fala que é uma legião. Uma legião é mais ou menos composta de alguém que lidera 1000 soldados romanos, uma legião, tá? Uma centúria de 100, uma legião, legions. Uma legions é no caso um caso de 1000. Então ele tinha pelo menos 1000 demônios ali, 1000 shedis naquele corpo. E Jesus falou o quê? E no caso, eles pedem para que aqueles demônios pedem para que Yeshua mande para os porcos. Ele vai para os porcos, e no caso, o Hazer, né? O porco em hebraico é Hazer. E no caso, o Hazerim vai descendo para a água, para o Chamai, para Chamai não, para Maim, né? Para a água lá no caso do que era o mar da Galiléia, chamado também de mar de Tiberíades também. Então dessa ali aquele homem fica liberto. Aquele homem fala que quer seguir Yeshua, e Yeshua fala que é para ele voltar para a casa dele, e no caso contar para todos naquela Decápolis, 10 cidades, o que Yeshua tinha feito por ele. E lá para cima, um pouco para cima, tem um monte, tem um morrinho, entendeu? Onde Jesus faz uma parábola dizendo que não tem como esconder uma cidade fortificada sobre um monte. E que também não tem como esconder uma cidade iluminada sobre um monte. Ou seja, ele estava do outro lado, Nazaré, olhando a cidade de Decápolis, que é uma cidade dos gentios, dos goíns, ou seja, uma cidade onde não morava judeus, que morava lá era romanos praticamente, e dizendo que a salvação também tinha que vir para eles também. E um dia a salvação chegou até nós, os brasileiros, e para todos os povos. Então, você vê que Yeshua já era o rei do lado de toda a Samaria, Shomeron. Inclusive, Yeshua chegava a fazer um milagre
no Líbano, praticamente, além da fronteira do norte de Israel, ele vai ajudar uma menina, ele vai falar o que? A menina está enferma, ele vai dizer o que? Vai dizer Talita cume, cume é alto, eles têm o cume da montanha, não é? Ele vai dizer erga-te, e aquela menina foi curada de febre, e Jesus fala o que? Dá essa menina de comer. Então, você vê que Jesus foi salvar até mesmo uma libanesa. Sem ele falar também da mulher cirofenícia também, que era uma mulher cananeia também, e a princípio ele tinha que fazer ali, o ordenado dele era para fazer ali primeiro, ali em Jerusalém, em Israel, só naquele pedaço ali, mas ele acaba também fazendo em outros lugares, em outras cidades também, inclusive fora da cercania de Israel. Então, o que acontece? Então, no caso aqui, o Salvador não é o Salvador, no caso, do povo apenas judeus, mas ele é Salvador de todos os povos. Tanto é que, no caso, no dia da criação, Adão e Eva não eram judeus, é a humanidade. Então, esse calendário aqui não é o calendário, não é o ano novo judaico, é o ano novo da humanidade, no qual a humanidade ela surgiu há 5.786 anos atrás, no sexto dia da criação. Até aí algum problema? Não, acho que não, né? Então, no caso, todos os povos vão confessar que Yeshua é o Senhor. Então, no caso, daqui 15 dias, ou Yom, a festa de Sukkot, que é a festa das cabanas, ou casaremos com o noivo, tá? Então, para mim, eu já tenho um vídeo no canal aqui dizendo essa playlist sobre... A playlist se chama Festas Judaicas Messiânicas. Então, você vai lá, você vai ver que tem 3 vídeos falando sobre a festa de Sukkot. E no segundo vídeo, eu falo que Jesus, Yeshua, nasceu no primeiro dia da festa de Sukkot, das cabanas. E eu explico por que isso. E ele é circuncidado no 8º dia, na festa de Sirá Torá, onde as pessoas pegam fragmento, pegam a lei, né? A Torá de Moisés, a lei de Moisés, a Torá de Moshe. No caso, pega ali o primeiro livro da Bíblia, ali, que é o Bereshit, né? que é em princípio. Depois ele pega o Shemot, né? Chamados, que é o segundo livro. Depois pega o terceiro livro, que no caso é o Vaikra. Aí pega o Números, que é Bemidbar, né? Números, na verdade, é no deserto, Bemidbar. E o último, que são a repetição das palavras de Josué e Yehoshua, sobre aquilo que, no caso, Moshe tinha falado. E Moshe tinha morrido. Então tem essa história que Moisés escreveu esse primeiro livro da Bíblia, tá? Isso é conversa fiada. É bem provável que esses primeiros 5 livros da Bíblia eles foram compilados no tempo do rei Salomão. E parte deles também no tempo de Esdras, também Neemias, por volta mais ou menos de 105, 705, mais ou menos antes de Cristo, mais ou menos. Então não é bem a história assim como as pessoas falam. E o cânon só foi fechado judaico por volta do ano 100, mais ou menos na Septuaginta, onde havia 70, uns falam que são 70 sábios judeus, rabinos, Ravim, e outros falam que são 72. Que no caso é o Sinédrio, né? O Sinédrio é o que é? O Sinédrio, no caso, são compostos de juízes, são os Sanhedrins. Então eles julgaram e acabaram incluindo também o livro de Daniel, Sefer Daniel, no caso no ano 100 a.C. Então, no caso, tem esses 5 primeiros livros. Então, esse segundo livro, que no caso em grego é chamado de Deuteronômicos, porque Deutero se representa 2, segundo, e nomos em grego é lei. Então é a segunda repetição da lei que Josué e Yehoshua estavam fazendo sobre tudo aquilo que Deus tinha falado através do primeiro sacerdote, sumo sacerdote, que é Aharon, irmão de Moisés, o primeiro legislador. No caso é Moisés, que é Moshe Avino. Por que é Moshe Avino? Porque é o Moisés nosso pai. Avino, tudo termina com nu, é nosso, então é nosso Ava, nosso pai, Avino, Moshe Avino. Tenta falar aí, com calma. Moshe Avino, David Hameler, David Ravino. Então, Abraham Avino, nosso pai.
É assim que nós falamos. Então, o que acontece? Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Moisés não escreveu. Então, Yehoshua que escreveu esse livro. Tá bom? Esses 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o que se faz nesse dia? Esse 8º dia, que é no caso, chamado de Torá Sinhá. O que se faz nesse dia? As pessoas ficam dançando, né? Com a Torá dentro do estojo e também enrolado também no talite também, que é o lenço de oração, e ficam dançando. Então imagina Jesus nascendo, sendo apresentado no templo, e Yeshua, e está a sua mãe lá, que é Miriam, seu pai Yosef, e leva diante do pai do Abba de João Batista. Lembrando que Batista não é nome, Batista em hebraico chama Ramatibim, o imensor. Então leva até João, Yohanan. Quem é o pai de Yohanan? É um sacerdote da 8ª ordem de Avias. Ele é um sacerdote que estava ali. Então ele leva esse menino e no caso, no 8º dia, então no caso, vamos botar assim, no caso se é 15 de Tisher, que Yeshua tivesse nascido, 7 dias depois, vamos botar 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, no dia 22 de Tishrei, então Jesus foi apresentado, Yeshua foi apresentado a Zacarias, que é Zerariá, esposo de Isabel, parenta de Miriam, mãe de Ima, ou mãe ou Ima de Yeshua. O nome da Isabel chama Elisheva. Tá bom? Então ele é apresentado. Então aqui nós estamos começando a compreender que no caso, hoje não é dia de pedir um perdão, hoje é o dia de entrar na presença, dizer nós erramos mesmo, pecamos, todos estamos destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer, não há um sadico sequer, toda a nossa justiça, que se dá cá, nossa justiça, é como trapo de imundícia, ou seja, pano de limpar traseiro, diante do Criador, não serve para nada. Ninguém será salvo por guardar a lei, por guardar a Torá, ninguém vai ser salvo por isso. Porém, Paulo, Shaul, o apóstolo Shaul, no caso apóstolo é Shalia, então Shaul, Shalia, ele vai falar que a lei é boa, a lei não é ruim. Imagina um país sem lei. Os judeus têm 613 mandamentos, você acha que é muito? Só o Código Penal de Deus tem muito mais do que isso, brasileiro. Então, Israel hoje não tem que viver os 613 mandamentos, as mitzvot, 613 mandamentos, muito menos nós, gentios goins. Por quê? Porque, primeiro que o templo, o Beit HaMikdash não está de pé. Então, eles não têm que ficar cumprindo, eles têm que cumprir a lei de Israel moderno. O que eles têm que fazer é isso. É a lei de Israel moderno. E aqui no Brasil, nós temos que cumprir lei de ordem do Brasil, por exemplo. A lei é boa. Só que a lei, quando o Mashiach vier, não vai ser a mesma lei de 3.000 anos atrás, pelo amor de Deus. Por exemplo, a mulher estava menstruada, com fluxo de sangue, aí fala que tinha que ir no Rio, banhar 7 vezes, ficar fora da água para fazer isso hoje em dia. Não, cara, hoje em dia tem ginecologista. Estão compreendendo? Não podia comer porco. Por que não podia comer porco? A Bíblia diz que tem que comer um animal que ruminasse e tivesse a fenda rachada. O porco tem a fenda rachada, mas não rumina. Então, ou seja, por quê? Porque o porco ele é o lixeiro, ele come lixo, então não é para nós comermos o porco, então é questão de saúde, não é questão espiritual. Então você não fica impuro espiritualmente, você fica com problema de saúde. Experimenta você comer porco com machucado aberto, não rola. A mesma coisa você comer camarão, comer crustáceo, eles ficam limpando o oceano, eles são o lixeiro, pega toda aquela toxina, e toda aquela toxina é gostosa, mas toda aquela toxina vai para o seu corpo. Experimenta você comer camarão com ponto, vai abrir teu ponto machucado, entendeu? Operado com pré-operação, você não pode, você tem que comer o quê? Frango, peito do frango, coisa que tem colágeno. Então é recomendável que você comer um peixe que ajude você a se curar, no caso a tilápia, no caso um outro peixe muito bom é a sardinha, o tambaqui. Então esses são peixes que é bom para a tua saúde.
A Bíblia fala que tem que comer o peixe que tem a barbatana e escama. Por exemplo, tubarão você não pode fazer isso, porque o tubarão é lixeiro do oceano. Estão compreendendo? Polvo, lula. Claro que é uma questão de sobrevivência alimentar, você está perdido, você vai abrir mão disso aí. Mas no dia a dia você não pode fazer isso. No dia a dia não. É igual eu costumo dizer, você não bebe Coca-Cola sim, quando eu vou em festa. Então, claro, eu não vou em festa, então quando eu vou em festa eu bebo Coca-Cola à vontade, porque eu sei que eu não bebo no dia a dia. Porque eu sei que isso vai fazer bem para mim, entendeu? Então, não é questão de não comer ou comer ou deixar de comer. É a quantidade. Por exemplo, qual é a diferença do remédio para o veneno? É a dosagem. Todo remédio mal usado, mal controlado, tomado fora de hora, vira um veneno, vira, né, pode te dar, já te dá complicação, te livra de uma coisa, mas te bota mais 3 problemas piores, outros 3 problemas. Então, no caso, é a dosagem. Claro que isso não é te purificar de fora. Por exemplo, Jesus falava o quê? O que Yeshua falava? O que contamina não é o que entra. Porque seus discípulos comem sem lavar as mãos. Ele fala assim, tudo bem, tem que lavar a mão. Ainda mais depois da pandemia. Aí por que seus discípulos fazem isso? Aí ele fala, contamina não é o que entra, é o que sai do coração. Isso é que contamina. As palavras. Tá entendendo? Ele está dizendo que aquilo que você se alimenta vai para o seu estômago, vira dejeto e sai pelos lugares escusos. Porém, a tradução do grego e as traduções que tem na Ferreira de Almeida está muito mal traduzida nas traduções Ferreira de Almeida. As traduções Ferreira de Almeida dizem assim, de modo que Jesus disse que purificou todos os alimentos. Mentira, não tem isso. Primeiro que lá no texto do original do grego, a Septuaginta, não aparece nem a palavra, no caso em grego, que é a palavra Jesus, que é isso, não aparece a palavra. E segundo, que ali não está dizendo que Jesus abençoou todos os alimentos, não. Ele está dizendo que de modo que sai pelo estômago, vai virar esterco e não vai servir para mais nada. É isso. Então tem muitas traduções que estão dizendo o quê? E Jesus, depois que saiu do estômago, aí Jesus abençoou todos os alimentos. Então, tem gente que Jesus abençoou fezes também para comer, né? Que Jesus abençoou morcego para você comer rato, você comer, inclusive, carne humana. Não. Então, não é Jesus abençoou todos os alimentos, não é isso. Já tem alimentos que já são cachetas, já são preparados para isso. Então, esses alimentos têm que ser observados. Inclusive, Yeshua, ele participava de leis de Kashrut, as alimentações corretas. Inclusive, tem, para quem é cristão, que às vezes o cara bebe sangue de porco, faz uma arruaça do caramba, aí faz um monte de coisa, um monte de porcaria, tem lá dizendo lá que tem que se abster de sangue. Aonde está isso? Está na Torá? Está no Sidur, livro de oração dos judeus? Isso aí tá onde? Tá na. Vamos botar aí, tá na Halahá, tá na Mishnah, que são as tradições orais, de boca, que são chamadas de Shebei Alpé, né? Que é as tradições de boca, tá na tradição escrita, que é a Torá Shebitav, escrita. Onde está isso? Tá no Talmud, tá no Tania, tá no Antigo Testamento em aramaico, como chama? É o Targum de Onatan, Targum de Unquez, onde está isso? Não, meu querido, está em Atos Apóstolos. Isso está em Atos. Isso aí teve chamado no Concílio de Jerusalém. Tira essa palavra concílio e bota sinédrio. Então estava os 12 ali, no caso o apóstolo Shaul, que é Paulo, né? Saulo, o nome dele nunca foi Paulo. Ele foi Shaul em homenagem ao rei Saul, porque ele mesmo fala que ele era da tribo de Benjamim, da mesma tribo do rei Saul. Então, em homenagem ao rei Saul, primeiro rei de Israel, ele é chamado de Shaul, o apóstolo Shaul Shalia. E estavam os 12 xerihins, os 12 apóstolos. Fora isso, tinha os 70, que era o sinédrio de Yeshua. Jesus tinha um sinédrio e tinha os seus anciões. Se era composto de homens, somente de homens ou de homens e mulheres, eu não sei. Mas ele tinha o seu sinédrio. Tanto que Jesus ele envia primeiro os 12, de 2 em 2, para ir de cidade em cidade,
expulsar os demônios. Naquele momento ia ter, inclusive vai Judas e Erruda, né, da cidade de Cariote, Cariote não é o nome dele, é da cidade. Então ele vai lá, expulsa os demônios, para dizer que expulsar demônio não salva ninguém. Cura o nome de Yeshua, né? Quem crê vai receber a bênção, quem não crê sacode a poeira dos pés, vai embora, deixa isso para lá, vai para outra cidade, fica onde mandar ele ficar, não leve alforje, não leve. Aí tem muita gente fala assim, não leva alforje, não, é aquele momento. E naquele momento ele receberá autoridade. Tanto que essa autoridade foi naquele momento. Tanto que depois você, por que eu não consegui expulsar o teu nome, Jesus? Aí ele falou assim, com Jesus, jejum e oração. Jejum e tefilote, tem que orar. Não tem a vida consagrada, entendeu? E eles não estavam tendo muita vida consagrada, mas ele falou assim, eu quero que você experimente um pouquinho, uma dosagem do que eu tenho para vocês. Se vocês crerem, vão fazer obra muito maior do que eu fiz, em meu nome. Então, enviou. Depois, Yeshua envia novamente. É quem? São os 12? Não, enviou os 70, ou 72. Tá? A tradução do grego não é muito clara. Tem rabinos que vão falar que são 70 e rabinos que vão falar que são 72. Não importa, tá? Então, são os 12 mais 70. 12 mais 70 dá quanto? 12 mais 70 dá 82. Então, vamos botar aqui 82. Separa 8 para um lado, 2 para o outro. Então, 8 com 2 dá 10. 10 é a bênção para a humanidade. Tem os 10 mandamentos, as 10 virgens, as 10 dracmas. Agora, se for 72, então vai dar 12. E 12 também é bênção, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 12 Shelirim. De qualquer forma, se for 72 ou 70 Sanhedrins, não tem problema nenhum, juízo, entendeu? Para fazer pequenas causas. São os Sanhedrins. Então tinha aqueles juízes que julgavam pequenas causas, as causas mais importantes. Aí ia para os apóstolos, e dos apóstolos ia para Yeshua. Aí depois os apóstolos vão criar uma coisa chamada o quê? O diaconato. Então começa o quê? Primeiro o pessoal vinha até os diáconos, aí dos diáconos as pessoas vinham até os Sanhedrins, até aqueles presbíteros, né, que são os Sanhedrins, são chamados também de, no caso de presbíteros, né, que são os anciões, as anciãs, e depois sim ia para os apóstolos, que são os 12. Então não tem apóstolos hoje em dia, tá? Enviar, não, aí no caso aí não seria o quê? Seria evangelista, tem a palavra, né? São os pastores, são aqueles pastores, são aquelas pastoras, são vamos dizer assim, são aqueles anciãos, aquelas anciãs que são enviados para abrir outros ministérios. Lembra que Paulo falou para Tito, ele lá em Creta, em todas as cidades, levantar pessoas de boa índole, que conhecia bem a palavra, que fosse ordeiro, que fosse marido de uma só mulher, que não tivesse seu nome na praça, assim, fosse mal falado, seus filhos fossem criados no Senhor, não é no cristianismo, no Senhor fosse criado. Aí era para levantar essas pessoas em posição de mão e não levantar as pessoas de qualquer maneira, entendeu? Em cada cidade fazer. Geralmente eles levantavam 7. Era 7. Cada cidade que eles chegavam era 7. Tanto que você vai ver lá no livro de Apocalipse, são as 7 igrejas da Ásia. A Ásia Menor, da Turquia. Então, todo lugar que eles chegavam, a cidade chegava, instalavam 7 igrejas. 7 querilotes. Igreja, congregação, é querilá. Tá bom? E no caso, por ordem de querilá, são querilotes. Então eles botavam 7 querilotes ali. O que tinha dessas querilotes? Tinha cruz? Não, tinha uma menorá. Um candelabro de 7 braças. Isso fala em Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus. É isso que tinha no lugar. Tinha um lugar para batizar, um batistério, um lugar para emergir. Naquele tempo eles chamavam de batistério, chamavam de mikvei, tá bom? Mikvei não mikvei é o ato de purificação, é o banho, tá? São os mikvei. Aí tinha lugar para a pessoa se banhar, aí se batizava,
E era assim que eram as coisas eram muito mais judaicas do que nós imaginamos hoje em dia. O cristianismo se distanciou muito, o cristianismo ele botou uma visão muito greco-romana, e isso não é legal, isso não faz bem. Então se distanciou muito, no caso, mais ou menos no sexto século, o Papa da época, não recordo o nome aqui, posso fazer outro vídeo e falar o nome dele, e disse que todo aquele cristão que fosse associado com judeu seria morto. E assim que foi, começou toda a perseguição. Porque antigamente cristãos e judeus messiânicos congregavam junto, em sinagoga, em igrejas, se ajudavam, não tinha essa dificuldade, entendeu? Não tinha, eles eram muito mais irmãos do que são hoje. Então a religião, que não é em nome de Deus, que não é o Todo-Poderoso, é uma coisa política, porque no caso que faz essa separação, começa a botar véu, entendeu? E Paulo fala o quê? O que Paulo fala? Que Deus de dois povos fez um. Tanto dos gentios como dos judeus fez somente um. E esses povos, ele fez o quê? Ele fez a paz. Ele fez o shalom, a paz, entre todos esses povos. Então Yeshua, ele uniu. Ele uniu de dois povos, ele fez o quê? Ele fez um povo para chamar de seu. Deus não tem dois povos, não tem três povos, Deus tem um povo só, que é o povo de Deus. Ele só faz diferença daquele que o serve e daquele que não serve. Apenas isso. Então, falando sobre essas coisas, vale a pena também dizer que em Rosh Hashanah, Deus Elohim não está preocupado com o que você fez no ano passado, nesse ano, mas sim o que você está disposto a criar junto com o Criador a partir de agora. Então, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Para Deus, não importa você chegar, Senhor, olha quanto eu fiz, olha o que eu fiz em teu nome. Não, Jesus mesmo fala sobre a parábola, Yeshua fala sobre a parábola, a medrash do semeador, da semente, e diz que uma começou bem, ela foi lançado sobre a beira do caminho. Começou bem, aí depois veio a aflição da vida e ela morreu. Então ninguém pode poder dizer, Senhor, um dia eu fui seu discípulo, fui bem. Não, o que vale é o último momento. Então a palavra de Deus tem que ser semeada em terra boa, essa terra é o nosso coração. E também nós temos que testemunhar através da nossa vida. Que a única Bíblia que as pessoas vão ler na rua, seus vizinhos vão ler, sua família, seus filhos, seus pais vão ler, é seu modo de vida. Por exemplo, Paulo sempre dizia, né, pregai a tempo, Shaul, né, sempre dizia, pregai a tempo e fora de tempo. Aí no caso, se não me engano, acho que foi quem falou quem deu essa conclusão que eu vou te falar aqui agora, se não me engano, foi Francisco de Assis, que diz assim, e se possível fora, com palavras. Ou seja, dizendo que a verdadeira pregação não é com palavras, de te ama, perturbando os outros, não é isso, gritando na rua, dizendo que os outros vão para o inferno se não estiver dentro da tua igreja, que estão vendo o novo de Deus, não é isso não, é o seu modo de vida. As pessoas têm que ver Deus em você. O que Paulo dizia? Shaul dizia, sejam meus imitadores, assim como eu sou do Machia. Aí tem gente que acha que é para imitar Paulo, imitar Shaul. Não, é para fazer o que ele fazia, imitar o Machia. Claro que somos imperfeitos, mas tem que se aproximar dele cada dia mais, sermos semelhantes a ele. Ninguém é igual a Deus, mas tem que procurar andar conforme Deus andou. Por exemplo, ele não perdoa, tem que perdoar. Quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer crescer tem que ajudar. Quem quer... não podemos plantar vento e colher bonança. Quem planta vento vai colher tempestade. Quem planta vento na vida das pessoas vai colher tempestade. Então, a verdadeira religião não é você ir para um templo, não é você ir para a sinagoga, ir para uma igreja, você andar com carteirinha de presbítero, de pastor, de rabino, de padre, não. A verdadeira religião é você ajudar as pessoas. Isso salva. Tem gente que acha que só o nome de Jesus salva. Não, o nome de Jesus é o primeiro passo. O batismo não salva ninguém. Tanto que o ladrão da cruz lá, a tradição diz que é o Dimas, né? O Dimas recebeu o gesta não, o seu irmão não.
Então o Dimas recebeu e ele não foi batizado, não tinha carteira de membro, não fez primeira comunhão, segunda comunhão, crisma, não fez nada disso. E foi, entendeu? Não fez encontro com Deus, fez encontro maluco escondida, que nada mais isso aí mais é do que técnica coach para enganar o bobo, para arrancar dinheiro. Ele fez fogueira santa, ele não fez, ele não ficou vindo um pregador coach, nada disso. Ele creu e foi salvo. Mas se ele tivesse descido da cruz ali, tivesse continuado a vida dele, ele teria que praticar tzedakah, caridade. Porque a caridade salva. Por exemplo, Tiago, que é o meu irmão de Yeshua, que é o nome dele no original de hebraico é chamado de Yaakov, ele é um dos 4 irmãos de Jesus, de Yeshua, filho de Miriam com Yosef. Ele diz o quê? Mostra-me a tua fé, que eu mostrarei minhas obras. Aí você fala, como que mostra a sua fé? Que só tem fé, irmão, quem tem obra. A obra não salva ninguém. Mas o resultado da fé é a obra. Eu cansei de ministrar igreja, os pastores ficavam pregando assim, em cima do altar. Gente, ninguém tem que ficar fazendo caridade não, porque quem salva não é caridade, caridade não salva, as pessoas são salvas pela fé, não sei o quê. O cara é miserável, entendeu? Porque o cara fica pedindo dinheiro, dízimo em cima do coisa. Não tem nem base bíblica para pedir dízimo no Novo Testamento. A Bet Hadachá. Nem hoje o judeu pode fazer isso, pedir dízimo. E quem podia pegar dízimo é somente o levita. E não é só qualquer levita, é o escorranim. Quem é o escorranim? Não sabemos quem é. Entendeu? O que Paulo fala é que cada um contribua. E era para generosidade, era para tzedakah, era para ajudar os cristãos, os mexirins, os messiânicos, lá na cidade de Jerusalém. Era para ajudar lá. Então tem que parar com essa hipocrisia. Então, no caso, vou entrar aqui um pouquinho mais ao texto aqui, que em Rosh Hashanah, como já foi falado aqui, Elohim não está preocupado com o que você fez, e sim o que você está disposto a fazer e criar junto com ele a partir de agora. Presta atenção nessa palavra aqui de Colossenses, capítulo 1, do verso 16 ao 23. Porque nele e Yeshua foram criadas todas as coisas, os céus e a terra. Por isso nós estamos falando de semana da criação. Então, hoje, fala de criação. Então, está dizendo que porque nele, em Yeshua, foram criadas todas as coisas, tanto nos céus, no Shammai, como aqui na terra, no Aret. As visíveis e as invisíveis, ou seja, as espirituais e as materiais. Sejam tronos, né? No caso, tronos está falando aqui de a hierarquia angelical, está falando de dominações, está falando de hierarquia de demônios, sejam principados, sejam potestades, sejam dominadores do ar. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele e Yeshua é antes de todas as coisas. E Jesus fala assim, eu vi Moisés, aí ficava lá os saduceus, os saduquim, os fariseus, peruxim, e os escribas, os sanhedrins, os soferins, dizendo, você tem nem 50 anos, tem 30 anos aí, tá falando que viu Moshe, tá louco, que viu Abraão, assim, eu vi, e eles desejaram ver meu dia. Lembra de Jesus que eu estava lá? Yeshua estava lá com Abraão Avino, e no caso foi 2 anjos, bem provável que não seja Miguel, que foi destruir a parada toda, e outro que foi anunciar que era Miguel, que era Gabriel, né? Gabriel e Mihael, né? Que foram lá para Sodoma, que é Sodom, e Gomorra, que é Amorra. E outras cidades também circunvizinhas, que também na Bíblia não tem muito detalhe. E elas desceram o fogo do céu. O fogo do céu é plasma, tá? É gás eletrificado. É o 5º estado da matéria, e no caso é um gás eletrificado, tá bom? É o mesmo que desceu na oração de Elias, na tefelar de Elias, né? Que é Eliarro, o profeta, né? O Navir. Então desceu ali, matou aqueles profetas de Baal e de 750 profetas de Rosh Azerá e 700 de Baal. Então, no caso, ele está dizendo aqui, ó, porque nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, Yeshua, e para ele. Foi criado por ele e para ele, dizendo que ele é o próprio Adonai Elohim. Não tem dois Adonai, só tem um Adonai Elohim. Aí diz assim, ó. Cadê? Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele subsiste todas as coisas. Em Yeshua subsiste todas as coisas. Também ele é a cabeça, o corpo da igreja, da Kehillah. Ele é o princípio, o reshit, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque aprove a Deus Elohim que nele, Yeshua, habitasse toda a plenitude de Deus, toda a plenitude de Adonai Elohim. Ele é o próprio Adonai, você pode adorá-lo. E que havendo por ele feito a paz, o shalom, no sangue do seu madeiro, o seu dam vertido na cruz, no madeiro, e por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, no Haret, como as que estão no céu, fazer a ligação. E a vós também, que outrora éramos estrangeiros, eram goins, inimigo no entendimento, pelas suas obras más, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de, perante ele, Adonai Yeshua, vos apresentar santos, kadoshim, sem defeito e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé e emuná, fundados e firmes, não vos deixando de apartar da esperança da boa nova. Boa nova aqui em hebraico é Bessorot, e no caso em grego é Evangelion, que ouvistes, e que foram pregados a toda criatura que há debaixo do céu, debaixo do Shammai, isto é, na terra, e no qual eu, Shaul, fui constituído servo de Adonai Elohim, que é Yeshua. A pessoa pode ser o maior pecador. Isso aqui agora é palavra minha, tá? A pessoa pode ser o maior pecador, mas para Deus Elohim o que vale é o que a pessoa é e quer ser a partir de agora em diante, desse dia. Entendeu? E Yeshua disse assim em Marcos, capítulo 16, do verso 15 ao 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, as Bessorot, a toda criatura. Quem crer e for batizado, for imergido, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Então, o batismo não salva. O que salva é o crer. É o primeiro passo. Crer e continuar servindo a Yeshua. Não é só crer também. Fazer obras de Sidaká, obras de justiça. Então, diz assim, mas quem não crer, será condenado. E esses sinais de maravilha, de poder, acompanharão os que creem. Em meu nome, Yeshua dizendo, em meu nome, Shem com M, tá? Com M, porque Shem com N é dente, mas Shem com M é nome. Então, em meu nome expulsarão os demônios, os shedins, falarão novas línguas, né? Língua estranha, novas línguas. Pegarão em serpentes, são demônios, tá? Pegarão em serpente não é literal aqui não. No caso ter controle sobre os demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpente, que na verdade controlarão os demônios. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Ou seja, se alguém preparar um laço para você, isso vai ser caído por terra, a não ser que seja realmente a sua hora. Fora isso, não vai te acontecer. Talvez você vai tentar Deus, daí que toma. Não, vai se alguém armar para você, essa cidade vai cair por terra em nome de Yeshua. Imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. As mãos e esses serão curados. Agora preste atenção o que diz aqui em Romanos. Em grego é Romaios e em hebraico é Romanim. Romanos 5, capítulo 5, do verso 12 ao 21. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo, no Olã,
o só homem, que foi o Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram, porque antes da lei, né, da Torá, o pecado já estava no mundo. Mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta, ou seja, Deus não vai levar em consideração ninguém que não conheceu a lei, que não sabe o que é certo e o errado, entendeu? Por exemplo, um índio que nunca ouviu falar de Yeshua, como vai ser salvo? Uma pessoa na tribo afastada? É pelas leis locais da sua tribo. Então não vem que essa palavra que Torá não é boa não, que ela é boa. Torá, ela é boa, tá? Por exemplo, 613 mandamentos tem muita importância pra gente, porque nós temos as leis brasileiras. Por exemplo, tem que cumprir 613 mandamentos. Mentira. Jesus, ele não veio, ele veio cumprir a lei, então ele cumpriu, então não preciso. Não, Jesus não veio cumprir lei nenhuma. Não veio cumprir lei nenhuma. Por exemplo, 613 mandamentos. Tinha mandamento ali que a mulher que estava menstruada tinha que ficar separado 7 dias, depois dar 7 mergulhos, não sei o quê, para depois voltar para o arraial. Aí te pergunto, Jesus era mulher? Jesus, Yeshua menstruava? Então, essa lei já não era para ele, já não se aplicava a ele. Aí tinha leis que era para avô, Jesus era avô, Yeshua era avô? Não. Tinha leis que era para avós, e Jesus era avó? Não. Tem lei que era para mãe, e Yeshua era imã? Não. Tinha leis aí que era para pai, e Yeshua era pai? Também não, entendeu? Aí tinha lei ali que era para pessoa que é agricultor, e Yeshua era agricultor? Então também não. Tinha lei ali, por exemplo, se você tem um boi chifrador, e ele já chifrou alguém, aí tu deixa a porteira da tua residência aberta, ele vai lá matar a pessoa, você é réu e você vai ser morto no lugar de coisa. Aí tu pergunta, Yeshua era criador de boi? De camelo, de cavalo, de bode? Não. Então, cara, praticamente muitas vezes ele não servia para ele ali. Aí tem judeus que falam assim, tem que cumprir, igual fica lá tem um rabino que eu gosto muito, mas é meio malucão, que é o Mirra Gargman, ele fala assim, a gente tem que cumprir lei, tem que cumprir, tem que cumprir. A gente tem que fazer alguma coisa, tentar fazer, não tem o tempo, não é assim, cara, entendeu? Leis aí caducaram. O que vale, o que Jesus vale para nós aqui são os 10 mandamentos. Isso tudo, toda a humanidade tem que ter, os 10 mandamentos. Porque os cristãos gostam de 9. Não pode ter outro Deus, tem que ter Deus. Não pode honrar pai e mãe. Inclusive, minha mãe é o que mais cita esse mandamento, né? Tem que honrar pai e mãe, não sei o quê. Tudo errado, mas tem que a mãe que manda, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí eu falo, e o sábado? O Shabat? Não, sábado é favorito, tá? E deixar de honrar pai e mãe também foi? Não, isso tá de pé. Então o que tá bonito que tá de pé? Então, pelo amor de Deus, né? Então, não tem nada abolido ali, os 10 mandamentos, tudo está de pé. 5 primeiros mandamentos é para Deus, e os outros 5 é para o homem. Tá? Você está um com o outro. Então, meu irmão, o Shabat é importante. Claro que o sábado não foi criado para o homem, o homem não foi criado para o sábado, mas ele foi criado para o homem, para benefício. Claro que o homem não foi criado por mandamento, honrará teu pai e tua mãe, mas esse mandamento serve para a gente viver em paz. Então, esses 10 mandamentos estão de pé. Esses 10 mandamentos. Alguém fala assim, tem que cumprir as 7 leis noéticas. Vocês são Noé, negócio de Noé. A gente não, a gente tem que cumprir Torá, 63 mandamentos. Se tiver mais, te cumpre. Meu irmão, só no Novo Testamento tem para mais de 1.600 mandamentos no Novo Testamento. Tem 3 vezes mais do que na própria Torá. Você fala, a Torá é cheia de mandamentos. 613 mandamentos tem muito mais. Você pegar a lei de trânsito aqui, Código Penal Brasileiro, tem muito mais. Código Ambiental tem muito mais. Você acha que 613 mandamentos é muito? Você acha que 10 mandamentos, os 10 mandamentos, tu acha que é muito? Se você for pegar a lei do Brasil, tem lei para tudo, cara. Se você pegar a lei de trânsito, então, absurdo, entendeu? Lei de contribuição sindical, lei de posto, lei disso, não sei o quê, IPVA, não sei o quê, um monte de coisa para tu fazer. Tem um monte de lei aí, leis penais, criminais, interpretações, jurisprudência, juridiquês. Tem gente que tem interpretação de leis, igual no STF. É o que mais tem, gente. E é calhamaço e calhamaço de leis.
Então, pelo amor de Deus. Então, pelo menos os 10 mandamentos estão de pé. Eu acho que Israel tem que ver a lei de Israel hoje. Hoje. Aqui no Brasil tem que ver a lei de Israel. O judeu quer viver lei de 613 mandamentos no Brasil? Está de brincadeira. O país está de brincadeira. Entendeu? Tem que ver a lei a fazer uma besteira, vai ser. Não, mas os 10 os 613 mandamentos vai ser preso, vai resolver nada. Então tem que ser os mandamentos do seu pai, do país que você está. Você tem que respeitar a lei estabelecida dentro do seu país. Agora, os 10 mandamentos são universais. Todos têm que cumprir, todos, sem exceção, têm que cumprir isso. Se não cumprir, tá ferrado, tem que cumprir. Lembrando que no Novo Testamento, eu estava vendo algo sobre isso, tem para mais de 1.600 mandamentos. Ou seja, quase o dobro e meio dos mandamentos. Quase o dobro e meio dos 613. Viu que Jesus falou? Visto foi dito, olho por olho, dente por dente. O pessoal fala assim, Moisés nunca falou isso não está na Torá, não está nos escritos, não está no Tanar, não está na primeira aliança. Isso é lei de talião. Então Jesus nunca foi contra o que foi escrito. O que está escrito, é válido, é documento. Jesus sempre foi contra aquilo que fazia do sábado, que eram tradições orais. As tradições escritas acerca do sábado, Jesus nunca, e nem seus discípulos nunca romperam, nunca quebraram. Você está curando, fazendo bem no sábado, é lícito fazer. Inclusive quebrar o Shabat para salvar uma vida, que a vida é mais importante. Qualquer lei, a vida é mais importante. Entre salvar uma vida e você cumprir uma porcaria de uma lei, você vai salvar uma vida. Você deixar de salvar uma vida por causa de lei, você vai ser condenada por ela. Tem que fazer isso. Então, no caso aqui, no entanto, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança à transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Mas a dádiva gratuita não é como o caso da transgressão, porque se pela transgressão de muitos, que muitos morreram, muito mais a graça de Deus e a dádiva pela graça de um só homem, Jesus. Se pela lei de morte muita gente foi salva, muito mais pela graça de um homem, Yeshua HaMashiach, transbordou para muito. Então Jesus, ele não veio cumprir lei. Se transbordar, lembrei, né? Jesus não veio cumprir. Jesus, a palavra grega que está lá é pleuroma. Pleuroma imagina um pulmão, só pleura. Aí tá com pouco ar, aí você enche o pulmão, faz assim. Aí você respira, você enche mais ainda. Aí depois você transborda. Então Jesus não veio. Ele fazia, o que Jesus fala? Ele fala, eles que não. Tá pensando que eu vim destruir a lei, a Torá? Eu não vim remover, não é vírgula, não, né? Um iud, que é a menor consoante do hebraico. Não vim remover um iud, que é como se fosse o i, o j de hoje em dia. Não vim destruir um iud sequer. Tirar do lugar. Ou seja, Jesus veio cumprir? Não, ele veio complementar o que já tinha. Ele não veio cumprir. A palavra pleuroma não é cumprir. É que os caras falando aí, né, na internet, esses podcasts, ficam falando, não, que Jesus veio cumprir lei. Jesus não veio cumprir lei. A única lei que Jesus cumpriu nele é só as leis messiânicas, acerca do Mashiach. As leis acerca do Mashiach, sim. Tudo foi dito pelos profetas acerca do Mashiach, nos profetas que são os Neviim, nos escritos que são os Ketuvim, e na Torá, na lei que é a Torá. Acerca dele, se cumpriu. O que se cumpriu em Yeshua foi as leis, tudo que se diz a respeito do Mashiach. Isso se cumpriu nele. O Isaías 53, que era o servo sofredor, Salmo 22, que é aquele que está cercado por touro de Bazã, tudo isso se cumpriu nele. Zacarias 9, que fala que a virgem, né, uns falam que é Betulá, outros falam que é Almar, sei lá, aí fala que a virgem dará luz a um menino, esse é o sinal, eis é uma virgem sobre um jumentinho, filho da jumenta, vindo sobre o filho da jumenta, que é mais do que isso, ou está esperando um Mashiach melhor que Yeshua? Duvido, hein? Duvido. Então, esse é o nosso Mashiach.
Aí diz assim, ó, olha só. Também a dádiva não é como o caso da transgressão, que veio por um só que pecou, que é Adão. Pois o juízo veio de uma só transgressão para a condenação, mas a dádiva gratuita veio por muitas transgressões para a justificação. Se por um homem veio a condenação, por um homem também o Machia veio a justificação. Porque se a morte reinou pela transgressão em um só, então os que recebem da da transbordante suficiência da graça e da dádiva da justiça reinarão muito mais em vida por meio de um só, Yeshua HaMashiach. Portanto, assim como por uma só transgressão veio o julgamento sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que produz a vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram, muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos serão justos. A lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Então, para que serve a lei? A lei não serve para salvar, ela serve para mostrar o quão falhos nós somos e precisamos do Salvador. Precisamos de uma acapará, uma reconciliação, precisamos fazer techuvá. E techuvá é retorno, voltar ao primeiro amor, como diz a Escritura. Volte ao primeiro amor, né? Fala a igreja, né? As igrejas, as 7 igrejas da Ásia. Volta ao primeiro amor, antes que eu risque o seu nome no livro da vida, aquela coisa toda, né? Voltar ao primeiro amor. Então, a lei, porém, veio para que a transgressão se ressaltasse. Mas onde o pecado se ressaltou, que essa aqui é a Peshitta, a versão da Peshitta em português, né? Da aramaico português. A graça ficou ainda mais evidente, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reine pela justiça, para que a vida eterna por meio de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Adonai. Então, a lei serve para nos mostrar quando somos falhos, e no caso, a graça, a graça aqui no caso, na verdade não é graça, é bondade, entendeu? Então, graça é muito mais do que favor imerecido. A graça significa o quê? Significa muito mais do que favor imerecido, mas significa que você salvar a pessoa da morte. Essa pessoa não vale nada, mas eu quero salvá-la. Eu quero comprar o barulho dela. Ela é minha, é meu, entendeu? Isso é graça. Então aqui, para continuarmos aqui na Bíblia Peshitta, diz assim também, Romanos 3, do 9 ao 31. Pois que somos melhores do que eles, judeus, de maneira alguma, ou de modo algum, pois já demonstramos que tanto os judeus, os irudins, como os arameus, que são aqueles que não são aqueles pessoal que estavam em volta ali, todos estão debaixo de pecado. Mas não é arameus, tá? O cara botou arameus aqui, goins, entendeu? Tanto os judeus como os gentios, tá? O cara botou arameu que botou errado, tá? Inclusive quem botou isso aqui foi o Tsadok, que eu acompanho, mas não é legal essa tradução aqui. Todos estão debaixo de pecado, porque está escrito, não há justo, sequer um, não há um justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus Elohim. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. E a sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus soldados de infantaria são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. E não conhece o caminho da paz, do shalom. Não há terror
não, perdão, não há temor de Elohim diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a Torá diz aos que estão dentro da Torá, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Adonai Elohim. Portanto, pelo legalismo, nenhum homem poderá ser justificado diante dele. Ou seja, pela lei, ninguém poderá ser justificado diante dele. Ninguém vai, eu cumpri Torá, Não, não tem como. A lei só serve para mostrar o quanto você é falho. O que vai te salvar é a graça. Mas não, o que salvou Adão e Eva? Não foi a graça? E Deus o cobriu depois com a pele do cordeiro? Deus não cobriu? Então, quem foi salvo, salvo o quê? Quem salvou o quê? Foi a lei? Não, a lei o condenou. Quem salvou foi a graça. A lei ela é boa, é perfeita. Ela é boa. Ela serve para nos dar um norte, uma diretriz. Mas quem salva é a graça. Agora, não podemos sair pecando, fazer um de Cristo, do Machia, ministro do pecado. Pequei, vou pecar de novo. Pequei, vou pecar de novo. É claro que nós vamos pecar de novo, mas não podemos já premeditar as coisas, entendeu? Se for que seja um acidente de percurso. Aí volta, faça um techuvá, faça um retorno, entendeu? Então, no caso, existia um rabino, um grande rabino, chamado, vou tentar lembrar o nome aqui, Moshe Rambam Maimônides. Por volta do ano 700 e pouco, mais ou menos. Aí dizia que nesse dia, no caso aqui do Ano Novo, a cabeça do ano, que é o Rosh Hashanah, que é o dia da criação também, sexto dia, ele fala que nesse dia não é dia de realmente pedir perdão, não é dia de ficar triste, é dia de ficar confessando o pecado, é dia estar diante do rei mesmo, sabendo que ele é falho. E ele diz que nesse momento que você está disposto a fazer isso, não importa o que você fez, você é um tzadik. Naquele momento. Aí vem um homem depois, lá em Girón, na Espanha, chamado Narmânides. Narmânides nasceu em 1720, mas nasceu em 1725, Narmânides. Aí você não. Aí ele contrariou o Rambam, Moshe Maimônides, e disse assim, que Moshe Maimônides foi um filósofo, nunca falou de... por exemplo, nunca foi cabalista, tá? Moshe Maimônides nunca foi cabalista, nunca foi de cabala nem nada. Mas o Narmânides é um cabalista. Mas o Narmânides falou o seguinte, não, você é justo quando você deixa de fazer as coisas. Não é apenas naquele momento. Mas quando é que você... não é quando você... É quando você para de pecar. Você tem que parar. E eu concordo com o Narmânides, entendeu? Não é só no momento, entendeu? Não. Você realmente tem que parar. Mas a Escritura diz pra gente o quê? Que o único que pode remover o pecado de nós é o Machia. E quando nós recebemos o Machia, naquele momento, nossos pecados são purificados. Porém, nós vamos continuar pecando porque nós temos a herança adâmica do bem e do mal diante de nós. E Deus colocou isso em nós para poder ser um teste, né? É um teste. Tem gente que fala assim, a terra aqui é um inferno. Não é um inferno. A terra aqui, a Aret, ela não é o céu, ela não é o Shammai, mas também não é inferno, também não é o Gei Renon, também não é inferno. Ela é metade céu, metade Shammai, e a terra é metade inferno. Eu costumo dizer isso. Por quê? Ou você vai fazer da vida das pessoas um céu, um pouquinho mais do céu, ou você vai fazer da vida das pessoas um pouquinho, ou você vai fazer a vida das pessoas um inferno. Você escolhe. E o que você fizer da vida das pessoas, da tua vida, para lá tu irás. Está compreendendo? É por isso que Jesus fala, Yeshua fala, em meu nome dirão, Senhor, Adonai, Adonai Elohim, em seu nome expulsamos demônios, fizemos isso, aquilo. Aí o que Yeshua vai falar? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não conheço. Falamos em línguas, expulsamos demônios. Judas também expulsou demônio também. Onde Judas está? No céu? Então os dons são de Deus, os dons não salvam ninguém. O que salva é você ter fruto de arrependimento. Aí você vai ver os 9 gomos do fruto do Espírito. Não sou o fruto do Espírito. Tá? Caridade, longanimidade,
É por isso que você vai ser salvo. O nome de Jesus é o primeiro passo. Só que você tem que ter atos de justiça. Tá entendendo? Senão virar bagunça. Aí a pessoa está lá no terreiro de Umbanda, a pessoa meia-noite entra de costa, sai de costa, não sei o quê, uma reverência, o homem senta para o lado, as mulheres para o outro, aí vai na igreja católica, apostólica romana, você não ouve um barulho, uma criança correndo, você não ouve, aquela coisa toda. Se você for, nunca fui, mas dizem que nesses lugares que tem maçonaria lá, as coisas são sérias. Aí os caras, o sujeito vira evangélico e vira bagunça, vira oba-oba. Bota a camisa de preto, atitude, vamos pular. Não quer. Mamãe, eu quero, né? Jesus, eu quero, mamar, me dá minha bênção, me dá uma bênção, que a gente vai chorar. Aí vem essa bagunça baderna, entendeu? Que acha que graça é desgraça. Graça sem lei se transforma em desgraça e fica algo muito sem graça. Então, graça tem que ter o quê? Uma atitude de coerência, de cordialidade. A Bíblia mesmo fala, o velho homem tem que morrer, deixando para trás, Paulo fala, deixando para trás, tem que deixar para trás, entendeu? E olhar para frente. Nós temos que olhar para frente, deixar para trás aquilo que nos impede de adorar a Deus, de entrar no caminho de Deus. Então, continuando aqui, ó. Olha só. Mediante a redenção que há no Mashiach Yeshua, o qual Deus Elohim propôs com propriação, pela fé imunar no seu sangue, no seu Dan, para a demonstração da sua justiça, Tzedakah, por ter ele a sua paciência, deixando de lado os delitos outrora cometidos. Tem que deixar de lado nossos delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça, da sua tzedakah, neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem a fé, aquele que tem a fé emunar no Senhor Adonai Yeshua HaMashiach. Onde está logo a ostentação? Foi excluída? Que parte da lei da Torá a exclui? A das obras? Não. Mas pela Torá da fé, pela lei da fé. Hoje não vivemos apenas uma lei, vamos dizer assim, uma lei de ordenança mitivônica, mas hoje vivemos uma lei pela fé. Pela fé, que ela é consciente. Não é uma lei escrita numa pedra, não é uma lei simplesmente escrita num papel, é nos nossos corações, no nosso entendimento. Então, pela Torá da fé emuná. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, não por ser legalista, e nem pela observância da Torá. Por acaso, Deus Elohim somente é dos judeus, dos erudins? Não, é também dos goíns. Deus também é Deus de todos os povos. Também dos goíns, certamente. Se é que Elohim é um só. Quer dizer, se é que Elohim é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão, os que são circuncidados, e também por meio da fé circuncisar. Tem problema da circuncisão, né? Então os cristãos falam que não precisa circuncidar. Eu acho que precisa, porque Jesus nunca foi cristão, ele foi judeu e era circuncidado no 8º dia, entendeu? Ah, mas meu Deus, foi circuncidado para mim não ter. Então, pelo amor de Deus, então tá seguindo o teu Deus, né? Se ele foi circuncidado no 8º dia, deveria ter sido também, né? Porque a questão de circuncidar, ela serve até para evitar problema de próstata também, de colo de útero nas mulheres, uma série de coisas, entendeu? Então as leis não são à toa, entendeu? Elas também são leis também que servem tanto como uma lei de proctologista, de ginecologista, serve para uma série de coisas também de saúde, questões de saúde. Mas assim, também dos goíns, certamente. Se é que Elohim é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também pela fé a incircuncisão. Anulemos, pois, a lei, a Torá, pela fé, de modo nenhum. Isso é Paulo que está falando, tá?
o apóstolo dos gentios. De modo nenhum, antes apoiamos a Torá. Dorme com essa. Aí eu quero terminar aqui, no caso, um texto aqui que diz acerca do Rosh Hashanah. O nome do texto diz a coroação no sexto dia, no sexto Yom. Não fui eu que escrevi isso aqui, tá? Isso aqui eu peguei no site do Rabad e não sei quem escreveu. Eu não sei quem escreveu, mas eu vou falar aqui. Se tivesse o nome aqui, eu daria o crédito, tá? Como não tem, tô falando que é do site do Rabad que eu tirei. E diz assim: coroação no sexto dia. Era tarde, no sexto dia, desde que Deus começou a criação do mundo. Tudo agora estava pronto, ou quase tudo. O sol brilhava radiantemente no céu azul, e seus raios tremeluziam alegremente nas águas límpidas dos rios, regatos e lagos abaixo. As campinas estavam verdes com a grama nova. Os pássaros pipilavam contentes no ar. Os bosques estavam repletos de esquilos e coelhos, e todo tipo de animais grandes e pequenos. Mas todos os bichos eram mudos, e nenhum deles tinha o dom de saber como tinham sido criados e quem os criara. E assim Deus decidiu criar a derradeira e a mais maravilhosa criatura, uma criatura que tivesse a capacidade de pensar, falar e fazer coisas lindas. Esta criatura era o homem. Quando Adão abriu os olhos e viu um belo mundo à sua volta, soube imediatamente que Deus Elohim criara um mundo para ele também. As primeiras palavras de Adão foram: Senhor Rei, para todo o sempre, ou seja, Ha Adonai Himeler Kol Olam, para toda sempre. Qual é sobre, né? Na verdade é para todos, né? Para todos sempre, né? Todo, no caso aí é qual? E o eco da sua voz correu mundo afora. Agora o mundo todo saberá que eu sou o rei, disse Deus Elohim, e estava muito contente. Este foi o primeiro Rosh Hashanah, o primeiro ano novo. Era o aniversário do homem, do Ish, do Adam, aquele que veio da terra, né? Veio da terra do Adão. O dia da coroação do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que é Yeshua HaMashiach. Vejamos o que os reis fizeram no dia da sua coroação. Perguntou Deus, e ele respondeu: transformaram esse dia numa festa. Os súditos leais se reuniram para expressar seu amor e lealdade ao rei. Soam as trombetas, né, que são as soferot, né, perdão, que no caso é o shofar, né, que são os chofarins, e proclamaram: longa vida ao rei. O monarca fica repleto de amor pelos súditos e reconhece-lhes muito favores e concede-lhes muitos favores e honrarias. Esquece até dos homens maus que agiram contra seus desejos e demonstraram arrependimento. Esquece-se até dos homens maus que agiram contra seus desejos se mostrarem arrependimento. Sim, é isto que os reis fazem no dia da coroação. É o que eu farei. E assim Deus Elohim fez o Rosh Hashanah, uma festa sagrada. Nós nos reunimos nas sinagogas e nas igrejas, nas querilotes, tocamos o shofar, os shofarins, e demonstramos nosso amor pelo nosso Rei e Pai nos céus. E Deus Elohim fica feliz e é bom para todos nós
concedendo-nos um ano bom e doce. Então, um Rosh Hashanah com Yeshua HaMashiach para todos. Um ano muito doce e saudável e feliz para todos. Simha, no caso, Rosh Hashanah para todos. Meus raverinhos, meus amigos. Shalom e Shalom com Yeshua HaMashiach. O vosso amigo Fábio Vilela, do canal Vilela Live. Shalom, shalom a todos.